Vamos falar então sobre como escrever bons artigos com modelos de linguagem. A gente pode pensar aqui no ChatGPT, no Google Gemini, no DeepSeek, no Claude, não importa muito, eu não vou me concentrar, eu não gosto de me concentrar muito nas particularidades de cada ferramenta, porque elas mudam muito rápido e eu acho que isso não é o elemento central do que faz a gente usar bem esses modelos de linguagem, né? Não são as pequenas dicas de ativar memória, né, ou esse tipo de parâmetro. Claro, pode fazer uma grande diferença no uso, mas eu acho que isso já é bem coberto também aí por inúmeros outros canais do YouTube, inúmeros outros autores que falam sobre esse tipo de assunto. Então, vamos falar aqui sobre coisas que podem ajudar a gente, né? Qual que é o processo de escrever um bom artigo. Artigo, estou pensando num artigo que pode ser um artigo de blog, por exemplo, ou publicado em qualquer outra plataforma, um texto, uma análise sobre um assunto, um artigo de opinião. Vamos, inclusive, direcionar um pouquinho mais esse vídeo aqui para um artigo de opinião. Quando a gente está falando de artigos que lidam com fatos, com datas, né, um lançamento de um produto, coisa do tipo, aí são artigos ali um pouco mais factuais que a gente pode usar outras estratégias para escrever bons artigos desses. São mais simples até em alguns sentidos do que um artigo de opinião, né, um artigo que a gente está analisando, falando sobre algum assunto ali do nosso ponto de vista. Eu quero falar disso sobre dois aspectos. Né? Um aspecto mais conceitual e o outro, de fato, como que a gente vai trabalhando ali o artigo, fazer um hands-on aqui para chegar nisso. Então, o primeiro aspecto conceitual que eu queria discutir é a gente simplesmente chegar para um chat GPT aqui, né, e pedir um artigo, por exemplo, justamente sobre isso que eu estou falando agora. Né? Escreva um artigo sobre as melhores técnicas para escrever um bom artigo com o chat, para simplificar, com o chat GPT ou ferramentas do tipo, para ele não entrar em muitas dicas específicas do chat GPT. Ferramentas do tipo. Essa é uma forma, né, de começar. Eu acho que tem muito conteúdo hoje sendo publicado na internet desse tipo, que parte de um prompt super simples como esse aqui, né, sem muito direcionamento. E tá super magrinho esse artigo, né? Você vê que é basicamente uma coleção de bullet points, de listas. E eu tô vendo muitas coisas assim agora na internet. Tem formas a gente deixar esse artigo mais recheado, partindo desse mesmo prompt, né? Mas o primeiro ponto que eu queria tocar é que esse aqui é um péssimo artigo. E esse é o tipo de coisa que vai comprometer muito a qualidade da internet, infelizmente, nos próximos meses, anos, já está comprometendo bastante com esse tipo de coisa que é gerada. Os modelos de linguagem eles vão sempre aproximar ali o que é mais provável para cada assunto que a gente pede para eles, o que é mais estatisticamente provável na base de treinamento dele. Então, quando a gente faz uma pergunta como essa, ele vai trazer o arroz com feijão sobre o assunto, ele vai trazer o que é mais comum sobre o assunto, até porque a gente não deu direcionamento nenhum. E esse não é um conteúdo bom, né? Até porque todo mundo tem acesso a essas ferramentas. Então, se alguém quer uma lista como essa, com as dicas mais básicas sobre o assunto, pode perguntar direto para o chat GPT. Não precisa achar um artigo desse num blog, num site, e ler para descobrir que não tem nada ali, né? Não tem um viés. Porque o chat GPT ele pode me dar muito facilmente uma lista dessa aqui. Pode me dar quais são as informações mais comuns sobre esse assunto. Mas o que ele não vai conseguir me dar é quais são todas as perspectivas que existem por aí. Pode até tentar fazer um bom trabalho, na verdade, com o modo pesquisa avançada, mas esse é outro assunto. Ele vai, né, cada um tem uma técnica, cada um tem um fluxo de trabalho e cada um testa suas próprias técnicas e fluxos de trabalho e chega numa conclusão de que, ó, fazendo desse jeito aqui fica legal, sob essa ótica que não é o que a gente está fazendo aqui. Né? Então isso aqui não tem valor esse negócio. Não tem valor nenhum, na verdade. Porque, de novo, eu posso pedir isso direto para o chat GPT. Né? Tem algum valor, é claro, intrínseco,
já que é uma aproximação média das informações mais úteis sobre esse assunto, mas isso a gente pergunta para qualquer modelo de linguagem. Então, eu acho que isso aqui é um desserviço fazer esse tipo de arquivo. Curiosamente, tem uma boa cara assim do que a gente fazia na década passada, e ainda é muito feito no que a gente começou a fazer na década passada, que era marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo é muito isso. A gente muitas vezes contrata, inclusive, uma pessoa que nem da área do business principal da empresa para escrever sobre um assunto do qual ela não entende muito e gerar conteúdo. Não é legal, né? E gera um blog pobre, gera conteúdo descartável na internet. Então, um exemplo disso seria esses blogs de viagem, por exemplo, que eles dominaram o Google. Hoje você pesquisa assim, sei lá, sobre praias do litoral de São Paulo e você, na primeira página, o que vai prevalecer ali são artigos de agências de turismo ou qualquer empresa do setor de turismo feitos para o pessoal do marketing de conteúdo. Então, é igual pedir para o GPT aqui. Ele está dando ali o arroz com feijão, ele não está dando aquela ótica, por exemplo, do cara do blogueiro que viaja, né, o youtuber que viaja, sei lá, viajou por centenas de praias, conheceu centenas de praias ou todas as praias do litoral paulista e tem uma opinião dele interessante, com um viés dele que a gente quer aprender sobre. Então, puta, né, isso aqui não vai agregar muito para ninguém. Então, essa é a minha primeira coisa, né? Meu primeiro, minha primeira impressão sobre como é que a gente escreve bons artigos com os algoritmos. E aí a forma de começar, essa outra forma, vou pegar esse textinho aqui, vamos começar de uma conversa nova. Seria, por exemplo, colocar tudo isso que eu falei agora. Isso são impressões. Esse é o meu approach, essa é a minha forma de trabalhar com os algoritmos. Então, vou colocar aqui minhas ideias. Seria bem mais fácil de ter gravado tudo que eu falei agora, né, e dado para ele a transcrição disso. Mas também é interessante escrever. E aí que você fala assim, pô, você vai escrever, já escreve o artigo de uma vez, né? Não, aí que ele é muito útil. Porque eu vou agora colocar minhas ideias aqui, destiladas, né? Na verdade, brutas ainda, e ele vai dar formato, vai dar forma para aquele negócio. Então eu posso escrever assim: artigos têm de ser escritos por pessoas com ideias, e que de preferência sejam ideias boas. As ideias podem ser transmitidas ao modelo de linguagem de forma bruta para que o modelo trabalhe e construa esse texto. Artigos gerados por prompts genéricos trazem uma aproximação estatística do assunto muito barata, entre aspas. Não tem valor. Se for assim, é mais fácil perguntar para o modelo de linguagem de uma vez do que ler um blog. Lembra muito marketing de conteúdo, que também pode ser um negócio de baixa qualidade. E abrindo um parênteses aqui importante, né? Marketing de conteúdo pode ser de alta qualidade, contanto que você tem as pessoas que entendem sobre aquele assunto, escrevendo sobre aquele assunto e apoiadas por redatores, por copywriters, por jornalistas, por quem entende de escrever, né? Ou agora pelo chat GPT também. Não quer dizer que não dê para fazer bom marketing de conteúdo, é só que a gente vê muito marketing de conteúdo por aí que é texto vazio. Ou né, tem um valorzinho ali, mas é um valorzinho que, né, de novo, é esse valor genérico. O que mais a gente tinha falado aqui? Bom, acho que a gente não precisa exaurir o assunto com tudo que a gente tinha colocado. Vamos só colocar os principais pontos. Então, o uso de modelos de linguagem para auxiliar na escrita de artigos está cada vez mais comum.
No entanto, há uma diferença abissal entre produzir conteúdo de qualidade com a ajuda dessas ferramentas e gerar apenas textos artificiais, genéricos e descartáveis. A chave está na forma como o humano conduz o processo. O artigo nasce da ideia, não da máquina. Um bom artigo começa com uma ideia, de preferência uma ideia boa. O papel do autor é essencial, são suas perspectivas, experiências, conexões únicas. Então, tá aí, né? Assim, antes de entrar ainda no formato, que a gente vai falar sobre o próximo passo, de como agora dar a cara que a gente quer para esse artigo, deixar ele mais ou menos aprofundado, a primeira coisa está resolvida. Esse artigo ele discute ideias. Esse artigo tem um posicionamento, ele tem uma ótica que é minha, pode estar certa, pode estar errado, tem um valor sendo entregue. E muito bem, agora a gente vai para a segunda parte, que a gente poderia também ter feito com aquele outro artigo ali, que o anterior que a gente tirou com prompt só, né, que é a parte de formatar esse negócio e dar corpo. A primeira coisa que acontece aqui é que os modelos de linguagem eles têm uma janela de contexto limitada e um tamanho de resposta meio padrão que vai deixar esse texto aqui um pouquinho menor do que a gente gostaria. E aí uma tentativa comum é falar: escreva o texto nessa linha mesmo, mas mais longo. Transforme as listas em parágrafos. Isso já tende a ajudar. O ChatGPT, inclusive, tem um modo, se é o que a gente quer, né? Vamos falar sobre isso também. O ChatGPT tem um modo, inclusive, onde quando ele atinge o limite dele de contexto, o limite de caracteres máximo que ele pode, ou tokens que ele pode retornar naquela resposta, tem um botão para continuar que aparece. E é uma forma, né? Mas já me parece que um tamanho bom bastante. E, claro, a gente pode dar o formato que a gente quiser, né? Então, o formato seria esse aqui de texto mais sequencial. Outro formato também válido seria esse aqui de bullets, bem resumidinho. Teria outro, a gente poderia ir no estilo do Seth Godin, né? O mestre do marketing, agora bem pungente, no estilo do mestre Seth Godin. Ele com certeza conhece o estilo do Seth Godin, mas só para, né? Então, eu tô dando só para garantir, eu estou dando aqui já mais ou menos o que é o estilo do Seth Godin, que é pungente e curto, mas caso ele conheça bem também, para reforçar a ideia e trazer mais alguma qualidade aqui que eu não lembro. Um bom artigo não nasce de um prompt, nasce de uma ideia. O chat GPT pode lapidar, organizar, dar ritmo, mas não inventa substância. Se você entrega um comando genérico, recebe de volta um texto genérico, uma aproximação estatística, polido, mas vazio. É como marketing de conteúdo barato, parece, mas não é. Adorei. Tá maravilhoso esse texto. Artigos existem para transmitir visão, para oferecer um ponto de vista que não estava disponível antes. Se for só para repetir o que a máquina já diria, melhor perguntar à máquina e pronto. O valor está no humano, nas conexões, no olhar, no incômodo. A IA é ferramenta, o autor é a diferença. Escrever sem ideia é só ruído, escrever com ideia é ato de generosidade. Eu não sei se gostei desse final aqui, mas em geral, baita texto, curto, né, direto ao ponto. Agora sim está destilado, né, o raciocínio. E dá para fazer de tantas formas, né? Agora em um parágrafo só. Um bom artigo não nasce de um prompt, nasce de uma ideia, de preferência uma ideia boa. O ChatGPT pode lapidar, estudar, até dar brilho, mas não cria substância. Quando você pede aí um texto genérico, mesma ideia então, em um parágrafo. E cada um desses aqui tem seu uso, aí depende do que a gente quer, né? É para um artigo de blog corporativo, que vai ter um tamanho desse aqui, né? Ou é para um blog bem 37 Sinos ali, Seth Godin, direto ao ponto. Pode ser um post do Twitter também. Agora, post do LinkedIn viral. Todo mundo já percebeu, pedir para o chat GPT escreva um artigo sobre X é receita para um texto genérico, sem alma. Não sei se isso aqui é uma primeira linha que convida muito ao clique, aquele clique que exibe o resto do texto, mas enfim, é exatamente esse estilão aqui que o pessoal do LinkedIn escreve. Aí eu poderia até pedir, né, que a primeira linha seja mais convidativa e convide ao ler mais do LinkedIn.
Escrever artigos com chat GPT pode ser brilhante ou pode ser uma perda de tempo. Esse é o tipo de coisa que a pessoa vai ler e falar, quero saber mais sobre. O que será que eu não sei que está escrito aqui? Depende de uma coisa, a ideia. Se você só joga escrever um artigo sobre X, você vai receber um texto genérico sem uma aproximação estatística tão descartável quanto o marketing de conteúdo barato. Mas quando você chega com uma visão real, um insight cru, algo que só você percebeu, a IA vira amplificador, estrutura, lapida, dá ritmo sem roubar a sua voz. A questão nunca foi o que o chat GPT pode escrever, a questão é qual a sua ideia boa o bastante para merecer ser escrita. Então, assim a gente vai transformando esse texto no formato exato que a gente quer. Uma outra ideia de ter um texto maior ainda, se houvesse conteúdo suficiente para isso, que não é o caso desse, a gente poderia voltar nessa versão aqui. Vamos voltar à segunda versão. Pedir para ele voltar à segunda, terceira, quarta nem sempre vai funcionar. O modelo de linguagem não é bom de contar, mas nesse modo aqui sem raciocínio. Aliás, eu estou usando o ChatGPT 5 aqui no modo fast, que é o que vai pensar, é o que não vai raciocinar, né, o que vai escrever direto, que na minha experiência é o melhor para produzir textos mesmo, né? E, enfim, ele não é muito bom de contar, mas costuma funcionar isso aqui. Então vamos voltar à segunda versão e vamos expandi-la. Comece pelo tópico 1 e que ele tenha... Eu poderia pedir que esse tópico 1 aqui fosse a resposta inteira dele. Né? Vamos fazer isso, aliás. Tópico 1 e retorne bastante texto. Uma forma estranha de pedir, né? Até porque não tem muito conteúdo para estar aqui dentro, mas ele vai entender. Então, o primeiro era: o artigo nasce da ideia, não da máquina. Um bom artigo começa com uma ideia, de preferência uma ideia boa. O papel do autor é essencial, são as suas perspectivas, experiências e conexões únicas que dão vida ao texto. Tá, então esse era o conteúdo do primeiro. Ele transformou num artigo inteiro. Essa é uma forma de aumentar nosso texto, né? Então vamos ver o que ele trouxe aqui de ideias. Todo artigo que realmente vale a pena começa com uma faísca. Pode ser uma dúvida, uma provocação, um incômodo ou até uma indignação, mas precisa ser uma ideia e uma ideia de verdade. Esse é o coração do texto, aquilo que dá sentido ao esforço de escrever e ao tempo de leitura do público. Sem isso, não é um artigo, só ruído. É por isso que a crença de que a inteligência artificial pode escrever artigos é, no fundo, enganosa. Sim, o ChatGPT pode gerar textos coerentes, bem estruturados, que passam facilmente por bons textos a olho nu. Mas o que ele faz não é criar ideias, é reorganizar de forma sofisticada o que já foi dito antes. Ele não inventa problemas novos, nem formula hipóteses originais. Inventa problemas novos. Ele não traz experiências pessoais, não carrega história, não sofre inquietações, e é justamente disso que um artigo precisa. Não está ruim. É um texto grande que não está ruim. E aqui ele pode até dar ideias novas para a gente. A gente pode, de preferência, se apropriar desse texto, corrigir, reorganizar. A gente pode ter outras ideias lendo isso aqui que ele está colocando, discordar de algumas partes, ajustar. E aí uma coisa que eu percebo é que conforme a gente vai contando com o chat GPT, de uma forma ou outra, a virar esse parceiro de redação, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para não confiar demais na resposta dele. Então, digamos que a gente está escrevendo posts para as redes sociais todo dia. Pega um artigo que alguém escreveu da empresa e transforma num postzinho ali que a gente valida. Né? Conforme o prompt vai ficando azeitado, ele vai ficando cada vez melhor em fazer isso, tem uma hora que você corre o risco de ler com pressa aquilo e falar, ele já está validado, né? Eu conheço GPT, e aí você começa a fazer um scan assim por coisas mais absurdas, que você não vai encontrar no artigo, porque vai ser difícil com o prompt ajustado, mas pode passar alguma coisa ali mais exagerada, né? Mais marqueteira demais, então manter esse cuidado de sempre validar o output na resposta do modelo de linguagem com muito cuidado, né? Mesmo quando ele está... Alguém tem que validar esse negócio antes de ser publicado, né? E esse trabalho tem que ser feito com muito critério. Bom, com isso, se fosse o caso, a gente poderia produzir um artigo aqui enorme, elaborando cada tópico com um tamanho desse. Ou a gente também pode dar uma quantidade um pouco mais controlada, né? Então falar, ficou muito grande, vamos trabalhar com uns 3 parágrafos. E tá bom. Vai condensar o tópico em 3 parágrafos, mantendo a força e a profundidade, mas sem alongar demais.
que já parece um tamanho melhor. E aí a gente pode, no fim, concatenar, né, trazer tudo isso aqui para um texto só e ter um artigo com um tamanho legal, pronto. Então, acho que a gente falou bastante sobre formato, como pedir esses formatos diversos, né? Veja que essa ideia de dar um nome aqui, né, como do Seth Godin, é muito legal para quando você tem referência de um estilo que você gosta, que você quer seguir, qual profundidade você quer entrar, né, aqui eu coloquei pungente, então esse texto, quanto que ele tem que ser mais formal, né? Eu poderia falar assim também, por exemplo, agora reescreva para ser menos pungente no estilo de um blog corporativo como da Microsoft, por exemplo. Ou posso falar também, de repente, agora bem amigável e moderno, no estilo Nubank. E aí, quanto mais conhecido o nome que a gente usar, melhor, né? Porque mais informação ele vai ter sobre aquele estilo para conseguir seguir ele. Todo texto bacana começa de um jeito simples, como ideia. Pode ser uma provocação, uma curiosidade ou até uma dúvida que não sai da sua cabeça. Essa faísca é sempre humana. O chat GPT pode até ajudar a dar forma, organizar os argumentos, deixar tudo mais redondo, mas ele não inventa essa centelha inicial. Quem faz isso é você. Então tá bem humano agora, né? É aí que entra o diferencial humano, olhar para o mundo, conectar a experiência, a sua própria voz, dar a sua própria interpretação. Então, essa parte do estilo. E uma outra parte, né, não tem muito jeito aqui, né? Depois de trabalhar nesse estilo e formato, a gente vai ter uma versão final que a gente tem que revisar, né? E não só revisar. Quando eu quero dizer revisar, não é procurar por erros, porque isso o ChatGPT pode fazer pra gente. Aliás, vamos ver isso na sequência. Mas garantir que o artigo está comunicando o que a gente quer e do jeito que a gente quer. E a gente pode até usar ele para isso, né? Se a gente ficar bem preguiçoso mesmo, até uma palavrinha a gente pode corrigir. Então posso colocar assim: não gostei do uso de centelha. E esse e aí também está muito coloquial. Que mais? Só para dar uns exemplos aqui. Essa versão parece um pouco mais descontaminada disso, mas a versão anterior, o ChatGPT 4o, ele tinha alguns vícios, né? Ele usava muito travessão e ele usava muito, assim, frases opositoras. Não é sobre tal, 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 é sobre tal, 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 né? Aqui ele poderia, por exemplo, escrever não é sobre apenas produzir um artigo, é sobre entregar grandes ideias, qualquer coisa assim. Isso conforme as pessoas começam a ver muito esse texto, dá aquela carinha de escrito pelo chat GPT, que em si não é um problema, né? De novo, especialmente se a gente estiver fazendo o texto dessa forma, que é um texto que tem conteúdo, o chat GPT só está transformando aquelas ideias em texto, mas é algo novo ainda, né? Acho que de preferência que não tenha a cara de uma coisa assim formatadona de chat GPT, que tem a cara de algo original. É melhor. Então é o tipo de coisa que eu trabalhava para diminuir. Também porque é estranho, né? É estranho um texto com muitas frases opositoras. É estranho um texto com muitos travessões. E assim por diante. Na versão 5, no momento da gravação desse vídeo aqui, ela é muito nova, eu ainda não conheço os vícios dela. Provavelmente existem, né? Cada modelo tem os seus vícios, os seus costumes. E é a gente identificar esses vícios e começar a trabalhar com eles, né? Ou começar a mitigar eles dependendo da quantidade. E algo que acontece também é que quando o modelo é treinado com um foco muito grande em alguns textos ali que seguem uma tendência, como tem muito travessão, às vezes é difícil para ele pedir para ele tirar esses vícios. Então, com o Forou, várias vezes ali eu via um texto com muito travessão que ele produzia e falava menos travessão. E ele fazia de novo com muito travessão, porque já está muito presente ali no treino dele. Então, às vezes não tem jeito, a gente tem que tirar na mão
essas coisas, né? E corrigir. Aqui mesmo é um uso bem preguiçoso que eu estou fazendo, né? É mais válido também, porque não é só questão de eu trocar a palavra centelha, é eu pensar em outra palavra para isso. Aqui centelha ele tinha usado, não inventa essa centelha inicial. Isso é o que acontece. Ele não trocou só a palavra. Ele reescreveu um pouquinho o texto. Todo texto bacana começa de um jeito simples. Todo texto relevante começa com uma ideia clara. Aí eu posso falar para ele: ops, não é para reescrever tudo. Apenas esses lugares que apontei. Esses locais que apontei. Todo texto bacana começa de um jeito simples. Era essa a ideia. Não cria essa primeira. Ele não inventa essa centelha inicial, ele transformou em. Ele não cria essa primeira intenção. Então é isso, né? Em algum momento a gente vai ter que pegar esse texto aqui, jogar em algum lugar e de preferência dar os ajustes finais, excluir um parágrafo, colocar outro, trocar palavras, realmente deixar com a nossa cara. E aí está pronto para publicação. E aí, nesse pronto para publicação, a gente ainda pode passar de novo pelo chat GPT. Então vamos pegar esse aqui que estava mais completinho. Digamos que é o texto que a gente já revisou e está bem satisfeito com ele. E aí eu posso falar assim: erro de português agora é difícil ter na produção do chat GPT, no Google Gemini também, no Cloud, mas não é impossível. Procure por erros de português. Melhorias de estilo, problemas no raciocínio e o que mais a gente pode pedir aqui? O que faltou cobrir nesse texto? Aqui, pedindo um monte de coisa para a gente ter uma visão crítica, provavelmente assim, um pouco exagerada. Mesmo que o texto esteja muito bom, como eu estou pedindo para ele achar essas coisas, ele vai procurar pelo em ovo, se for o caso. É um texto de opinião, né? Então eu não preciso dourar esse texto à perfeição. Ele pode estar bom assim já. Mas como exercício de, quem sabe, alguma coisa muito louca ficou de fora, tal, eu acho sempre válido fazer. Pontos fortes, clareza e coesão, estilo envolvente, comida pré-processada, barro ao oleiro, erros de ajuste de português. Há de confundir polidez verbal com pensamento real. Deveria ser o de confundir, pois o substantivo elíptico é risco. Textos construídos a partir de prompts genéricos são como uma versão intermediada da própria resposta. Achou o adjetivo meio estranho. Massa textual barata, embora compreensível, pode soar excessivamente pejorativo em contraste com o tom mais sóbrio do resto. Então, tá vendo? São coisas legais. Refeições que marcam é ambíguo. Não são, fora esse aqui, aparentemente, não são erros de português de verdade, né? Mas são coisas que a gente pode olhar e falar, puxa, talvez aqui tenha ficado meio fora. Melhorias de estilo. Algumas repetições poderiam ser suavizadas. Prompt genérico aparece várias vezes. Isso é interessante. Variar com pedido vago, comando amplo, etc. O comando amplo é uma variação meio estranha de prompt genérico. Modelo se repete muito, ordenar com ferramenta, sistema, IA. Esse é um vício meu, de usar muito esse termo modelo de linguagem. Né, talvez IA generativa. E o que justifica a existência de um artigo é o gesto humano de selecionar, interpretar e confrontar ideias. Muito forte e eficaz, mas poderia ganhar impacto se invertido. É o gesto humano de selecionar, interpretar e confrontar ideias que justifica a existência de um artigo. Legal. Questões de raciocínio. Você acerta ao diferenciar ferramenta e pensamento humano, mas há uma nuance faltante. Muitos bons artigos podem sim começar de um prompt, desde que a pessoa refine criticamente. Ao afirmar que um bom artigo não começa com prompt, você pode soar categórico demais. Aquela coisa agora da modernidade, né? A gente tem que colocar 5 disclaimers depois de uma afirmação para não dizer que está sendo, não está generalizando para todo mundo. Sim, obviamente pode começar, inclusive o texto original que ele produziu para a gente, lá daquele prompt simples,
poderia ali ter coisas que eu nunca parei para pensar, com certeza, né? A crítica é pegar aquilo e já sair publicando todas as vezes. O texto foca em como não usar mal a IA, mas dedica menos espaço a exemplos práticos de como usar bem estratégias, métodos, exemplos concretos. Perfeito, foi no início do raciocínio, né? Então a gente não tinha parado para fazer isso agora. O que faltou cobrir? Exemplos práticos, exemplo, brainstorm, tópicos soltos, ChatGPT organiza, autor revisa, acrescenta. Isso é bem legal mesmo, mas eu quero trabalhar em outro vídeo, a parte de brainstorm. Questões éticas, autoria, plágio e transparência nos da IA. De novo, está procurando pelo em ovo, né? Isso não é parte desse contexto. Limitações do modelo, não apenas carece de originalidade, mas também pode inventar fatos. De fato, né? Mas também não é parte desse conteúdo. Então, tá aqui. Né? Com isso a gente... E é legal que a gente pode utilizar essa mesma conversa aqui para falar... Me dê uma versão corrigindo o primeiro erro de português. Pegar qualquer coisa aqui só para dar de exemplo. Fazendo o primeiro ajuste sugerido de estilo. E a gente poderia escolher as coisas que a gente quer. Não altere mais nada. Então eu nem preciso de fato fazer eu essas alterações, né? Posso utilizar ele aqui. Uma coisa importante é que quando a gente está pedindo essa revisão, pode ser interessante também usar o modelo de raciocínio, né? Qualquer dos modelos de raciocínio que tem, alguns disponíveis com limite na versão gratuita, outros disponíveis só na versão paga. Nessa versão aqui do ChatGPT 5 dá para usar algumas vezes por mês, de graça. Aquele erro de português, por exemplo, se ele não existir, vai ser mais. Se ele alucinou aqui, que tem um erro de português, a versão com raciocínio tem uma tendência bem menor de cometer um erro desse, né? De inventar um erro no texto. Então é isso. Essas são as dicas, né? Assim a gente consegue garantir um texto. Primeiro, tem que ter a ideia, né? E a ideia, claro, né? Vou fazer um vídeo sobre brainstorm depois, mas dá para o GPT dar um monte de ideias para a gente, dá para o GPT ensinar para a gente sobre esse tema, em cima disso a gente escrever um texto. Mas o cenário que eu estou pegando aqui é quando a gente já tem um texto em mente, né? Então, a ideia sai da minha cabeça, né, nesse cenário. A gente dá para o GPT o básico dela, né? E quanto mais a gente der, melhor. A gente pode editar também, né? Então, em vez de eu escrever, o que eu estou pensando, eu posso falar, clicar aqui em editar, ou até no microfone ali do teclado do smartphone, falar tudo que eu penso sobre aquele assunto. É mais rápido, inclusive, né? E é, para mim, pelo menos, mais fácil verbalizar do que escrever o que eu estou pensando, que daí eu vou no fluxo do pensamento, falo coisa que acaba ficando até prolixo, longo demais, mas também me ajuda a pensar em mais coisas. E aí ele escrevendo esse primeiro esboço, a gente dando o direcionamento, né? E se a gente vai produzir vários textos depois nesse mesmo formato, a gente pode coletar isso, né? Então tá aqui esse é o ideal, né? Vou coletando qual o formato, é o formato do Seth Godin, é o formato de um portal de esporte da Microsoft, qual que é o formato que funcionou bem, né? Jornalismo à la New York Times ou Estadão, qual o formato que funcionou bem, quais as coisas que eu quero que ele evite, né? Como que eu quero que ele monte esse texto, e aí eu vou testando esse prompt. Então, coleto essas instruções todas, próximo texto que eu vou produzir, uso esse prompt. Tal coisa que ele esqueceu, legal, já ajusto no prompt. Texto seguinte, testo de novo, até que esse prompt vai ficando bem redondinho. E aí quando falam assim, né, nesse curso vou dar um prompt mágico para vocês e tal, o prompt ele é muito individual, né? Ele depende muito da sua intenção, de onde você está partindo, do contexto que você tem, do que você quer no texto final. Dá para ter uma coleção de prompts, aí tem sites que reúnem coleções de prompts, né? Tem prompts no Reddit, que você pode falar, quero aqui um prompt para um blog estilo Seth Godin, um blog, né, com textos bem curtinhos. Deve ter prompts de um monte por aí. Mas a gente também vai ter que trabalhar nesses prompts, né? E o exercício de sair com eles eu acho super valioso. É isso. Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima.